Vargas. Obviamente, sabemos que o período do governo dele não foi esse, né? Nós temos aí dois grandes momentos da era Vargas, tá? Só que eu quero fazer esse recorte aqui, principalmente de 30 a 45, e ali o seu segundo mandato também é importante, né? Onde ele deixa a vida para entrar nessa história maravilhosa. Bom, Vargas, ele vai assumir o nosso país num contexto de crise de 29. Deixa eu colocar aqui para você, ó, crise econômica, já vou puxar essa setinha maravilhosa e colocar para você 1929. Pessoal, quais eram os grandes desafios que Vargas encontrou no nosso país? Sensacional e maravilhoso. Bom, ele assume o Brasil diante de uma grande crise econômica mundial. Teremos aí a quebra da Bolsa de Nova York, teremos uma aula, né? Já tem, de repente, uma aula especial falando sobre a crise de 29 e ela vai afetar diretamente o nosso café. O Brasil, você viu no vídeo anterior, que é um agroexportador. E a nossa base econômica e o nosso grande ciclo econômico antes do ciclo da indústria é o ciclo do café. O nosso principal consumidor é a Europa e também, muito mais, os Estados Unidos da América. Bom, os Estados Unidos em crise, obviamente, a nossa venda e o consumo de café norte-americano vai diminuir. Bom, ferrou com o Brasil e Vargas chegou ao poder. Então ele tem que solucionar a questão da crise econômica que o Brasil está vivenciando nesse exato momento. Outra coisa importante que Vargas vai enfrentar enquanto desafio é promover a integração do território. Você viu lá na primeira aula, uma aula de introdução, uma aula de abertura, onde eu falo assim, ó, o Brasil está organizado em ilhas econômicas, em arquipélagos econômicos, não é isso? Então, cada área produzia e exportava, não havia uma integração econômica. O Norte produzia borracha, exportava. O Nordeste, a cana, exportava. O Sudeste, o café, exportava e assim por diante. Então, qual era o outro grande desafio do Vargas? Conseguir fazer uma integração nesse território, integrar a economia, promover uma unidade nacional. Belezinha? O outro grande desafio, obviamente, é você conseguir desenvolver o mercado interno, já que o Brasil era altamente dependente do mercado externo para conseguir faturamento. E o nosso mercado interno, pessoal, consumia muitos produtos estrangeiros, né? Já que não tinha indústria, o que eu posso fazer? Tenho que importar um produto industrializado. Até aí, tranquilo? Bom, observei os desafios de Vargas, vamos anotando aí, agora vamos com calma, tá? Você tem que entender que Vargas, ele vai passar o seu governo por um momento que vai marcar a história do mundo, que é a Segunda Grande Guerra Mundial. Aí pensa comigo, o mundo está em guerra. Guerra, som de guerra, vai! Guerra tá rolando. A guerra está rolando. Galera, pensa comigo. A guerra está rolando. Algum país, durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorre na Europa, falar assim, ó, licença a guerra, para a guerra aí que foi. O Brasil está precisando de produtos industrializados. Você acha que isso vai acontecer durante a Segunda Guerra Mundial? Não vai acontecer. Então qual é a alternativa? Olha o que o Vargas vai falar. Bom, já que nós não conseguimos importar os produtos industrializados dos países europeus, nós temos que, a partir de agora, produzir aqui no nosso país o que nós não conseguimos comprar. Vou adotar a política de substituição de importações. Eu não sei se o Vargas falava assim, eu inventei agora, tá? Vou adotar a política de substituição de importação. Nós iremos agora produzir aqui o que nós não conseguimos importar. Beleza? Essa é a política de Vargas, ou seja, eu vou passar a desenvolver uma indústria no meu país maravilhoso, show? E olha só, se eu quero desenvolver um país, eu preciso que o poder do Estado, o poder estatal, tenha em suas mãos a indústria de base. Beleza ou não? Então Vargas não é bobo. Nós teremos aí um grande desenvolvimento das nossas indústrias de base, pessoal. E observa, Companhia Siderúrgica Nacional, produção de metal, de aço, olha só, é uma matéria-prima aí base para você desenvolver um país. Pense em obras, beleza? Olha aqui, Petrobras, produção de combustível, opa, também é importante para o desenvolvimento de um país. Olha outra aqui interessante, Eletrobras, desenvolvimento de energia, opa, Companhia Vale do Rio Doce,
Oh, minérios, não é isso? Base também para desenvolver o meu país. E, obviamente, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. Hoje, falamos em BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Na época, era só até a letrinha E, tá? Não esquece dessa dica importante. Então, olha aqui, eu tinha um banco para financiar meu desenvolvimento, eu tinha uma indústria voltada para a produção de minérios, para a produção de metais que eu ia retirar desse minério, eu ia produzir ferro, aço, que interessante. Eu tinha também uma indústria voltada para o desenvolvimento de eletricidade e combustível, show. Essa é a indústria de base, é o que eu preciso para desenvolver o meu país, porque eu, Vargas, eu sou desenvolvimentista. Eu quero dar uma grande carga de desenvolvimento no meu país, não esquece disso. Show. Ai, respira. Vargas, foi. E aquele problema lá da nossa economia aí, ó. A crise econômica no país. Opa, que foi? Calma. Eu não estou falando que o Brasil tinha uma grande base na produção de café. Eu não falei isso. Então tinha uma galera que estava meio irritada, né? Que são os barões do café. A galera que tinha dinheiro todo aplicado em café estava meio revoltos. Opa, Vargas falou assim, já tem a solução para vocês. Pega esse dinheirinho aí que está acumulado e vamos investir em quê? Indústrias. Eu, Estado, vou cuidar da indústria de base. E você, capital, iniciativa privada, você cuida da indústria de bens de consumo, ora bolas. Sensacional! Então, juntamente com o capital do Estado e o capital privado nacional, eu tenho desenvolvimento da minha indústria, tanto da indústria de base como a indústria de bens de consumo. Olha que maravilha, Vargas. Eu vou te contar, você é um danado, Vargas. Ô, Vargas, foi. Cara, a gente ainda tem um problema. Nós temos que desenvolver o mercado interno, Vargas. Já sei. Fala, Vargas. Já que nós temos indústrias, nós precisamos de trabalhadores. E eu vou regrar o acesso ao trabalho. Eu vou dar uma jornada de trabalho. Eu vou dar um salário mínimo a esse operário do espaço urbano. Jura? Juro. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu vou consolidar as leis trabalhistas. Isso mesmo, carteira de trabalho aqui. Isso, olha só. A carteira de trabalho. A primeira carteira de trabalho, a foto do Vargas aqui na primeira carteira de trabalho. Coisa linda, consolidação das leis trabalhistas. 1º de maio de 1943. Então agora eu tenho um mercado consumidor interno e eu sei que quanto ele ganha pelo menos o salário mínimo. Opa! Criei um mercado de consumo, criei trabalho, criei consumo, roda do capitalismo, roda girando, rodando, produz e consome, produz e consome, produz e consome, produz e consome, produz e consome. Show de bola? Sempre rola aquela perguntinha assim, professor, mas por que foi no Sudeste? Por que não podia ser, sei lá, no Sul? Por que não foi no Centro-Oeste, professor? Esse processo industrial. Bom, você tem que entender que o Sudeste era a nossa grande produção de café, concorda comigo? São Paulo e Rio era o grande destaque. Aliás, o Rio de Janeiro era o centro de decisão de toda a nossa política nacional. E São Paulo era o nosso grande setor financeiro. Não é à toa que eu tenho lá uma grande concentração, por exemplo, de mão de obra que trabalhava na produção de café. Obviamente, Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram a infraestrutura diferenciada, principalmente na questão dos portos, principalmente na questão das malhas ferroviárias. Não esquece disso. Essa infraestrutura diferenciada favorece a instalação de indústrias e, obviamente, todo o acúmulo de grana gerado pelo... cadê você? Vou colocar aqui, não tem problema, gerado pelo... café. Pessoal, não esquece, o Vargas era bastante nacionalista, ficou conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá? Então, recapitulando, os desafios que Vargas vai enfrentar ao assumir o governo, as propostas que ele vai expor pra gente, o modelo de substituição de importação, o mundo em guerra, eu tenho que produzir aqui o que eu não consigo o quê? Importar. Obviamente, né, a indústria de base fica com Vargas, olha o que ele vai investir, sensacional, ainda vai criar um banco para isso, a iniciativa privada com indústrias de consumo e porque no Sudeste está aqui justificado para você. Eu te vejo no desafio.